Hebreus 13, 1 a 17 é o nosso texto, concluindo esta minissérie no mês de agosto no livro de Hebreus. É um tema hoje que é um meu favorito em toda a Bíblia. Eu cheguei aqui na igreja falando sobre isso e eu estarei até o final do meu ministério aqui falando sobre isso. A prática da hospitalidade, um drama numa cidade grande, o drama numa sociedade que valoriza a privacidade, que valoriza o indivíduo. Mas ainda assim ela é uma prática espiritual do cristianismo, uma ação importantíssima na Bíblia, é um sinal de maturidade na fé, é um requisito para quem quer ser pastor e é um dinamite na missão. Quando a gente pensa nessa palavra hospitalidade, ou a gente pesquisa o tema no Google, a gente vai descobrir, por exemplo, que, e tem até um dia no ano para a gente lembrar disso. A gente vai ver que tem livros sobre hospitalidade, a gente vai ver que tem uma série de imagens sobre hospitalidade, onde normalmente se coloca uma cena perfeita, né? Um hotel, um restaurante, uma mesa, uma cama feita, uma casa, uma família, tudo parece perfeito, tá? Comercial de margarina. Talvez tenhamos essa noção que hospitalidade é isso, mas não é bem assim que a Bíblia trata de hospitalidade, ou como os antigos pensavam hospitalidade. Hoje os meus pontos serão o princípio por trás da hospitalidade cristã, o diferencial da hospitalidade bíblica e o ímpeto para a gente se envolver com hospitalidade. Começamos com o princípio por trás da hospitalidade cristã. Está nos versículos 3, 4 e 5. Primeiro eu vou pegar o 3 e o 5, depois eu pego o 4. Tá? Há um princípio por trás aqui. Vamos lá. O 3 e o 5 primeiro diz assim: lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles. Lembrem-se dos que sofrem maltratos, como se vocês fossem maltratados. Aí no 5 diz assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Vem? Aqui há uma preocupação pelas pessoas. Uma preocupação por vítimas. Vítimas de algum tipo de opressão. Tem um registro muito antigo de um cara chamado Luciano de Samosata, escritor famoso do Império Romano, e era um crítico do cristianismo. Inclusive usava de sátiras, ironias para criticar o cristianismo lá no começo. Mas mesmo crítico, o Luciano conta algumas verdades. E ele escreve sobre um cristão chamado Peregrinus Proteus, que vivia na Palestina e foi aprisionado por causa da fé, naquele tempo da perseguição. E Luciano de Samosata conta que não apenas os cristãos protestaram pela prisão injusta daquele irmão na fé, não apenas tentaram fazer de tudo para ele ser libertado, mas quando não conseguiram, alguns dos líderes da igreja entraram na prisão para fazer companhia para o irmão na fé. Dormir no mesmo lugar que o irmão na fé dormia. Comer a mesma comida que o irmão na fé recebia. Isso é o contexto. Bem como o que Hebreus diz, faça isso. Lembra-se dos presos como se você estivesse preso. Os primeiros cristãos se permitiam aprisionar se isso fosse trazer algum tipo de conforto para alguém, especialmente para algum irmão na fé. E nesse contexto de preocupação pelo bem do outro, por quem está sofrendo, né? Nesse contexto, aí tem o versículo 4, que parece desconectado do texto, mas não, tem tudo a ver com o resto. O que diz o versículo 4? Diz que o matrimônio é digno de honra e que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Duas frases fortes. Deus julgará adultério, né? O adultério da fidelidade para o cônjuge,
E também tem o termo aqui impuros, que é um termo para romance fora do casamento, para relação sexual fora do casamento. Vejam uma coisa aqui, gente. Os cristãos eram radicalmente preocupados pelos pobres e pelos presos, pelos marginalizados, ao ponto de ir morar na cadeia com eles, se fosse necessário. Eles eram radicalmente generosos com o seu dinheiro. Mas isso não os tornava liberais na moralidade. Eles eram, ao mesmo tempo, radicais contra o sexo fora do casamento. Percebe isso? Não era uma contradição. E isso os tornava, e nos torna, se vivermos assim, originais, diferentes da cultura. Eles eram totalmente a favor do casamento monogâmico, da família, como se diz hoje em dia, e ao mesmo tempo totalmente engajados no alívio da pobreza, na erradicação das doenças e no apoio aos que sofriam na sociedade injusta de sua época. E aqui tem um princípio, vou explicar para vocês. Para eu explicar, eu vou fazer uma viagem num tempo que nos contaminou. Um tempo importante que trouxe benefícios, mas nos contaminou em algumas questões. É o tempo chamado de iluminismo, ok? Séculos XVII, séculos XVIII, que nos afetou a todos, gente, em maior ou menor grau. Há um consenso que, dentre as mudanças provocadas por essa época de pensamento, está uma ênfase exacerbada no individualismo. Se acredita hoje, muito por causa do iluminismo, que direitos, felicidade, interesses estão nas mãos do indivíduo. É do indivíduo que tem precedente. Precedente sobre o outro, precedente sobre um grupo, precedente sobre uma família, precedente sobre um clã, precedente sobre uma tradição, precedente sobre um país, precedente sobre o coletivo. Esta perspectiva do coletivo quase que tem sido esquecida. Só que a Bíblia fala algo diferente, tanto na questão do dinheiro, como na questão da sexualidade. Diferente do que a cultura e a sociedade nos diz. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu o nosso dinheiro não para a nossa felicidade individualista, pessoal. Diz que Deus nos deu o nosso dinheiro não para o nosso prazer, não para o nosso status. Ele deu o dinheiro para a gente, para nós construir o coletivo. Para nós abençoarmos o outro, a humanidade, por assim dizer. E diz também que é a mesma coisa com respeito ao romance ou à sexualidade. Ela não foi dada para o nosso prazer individual, não meramente. A sexualidade também é um presente de Deus, pensando nos outros, pensando na família. E essa é a razão pela qual Deus sempre fala do seu presente do sexo sendo desfrutado e partilhado entre um homem e uma mulher, dentro de um casamento, por toda a vida. Casamento que vai ter a base estável para uma família crescer. Casamento que vai ter a base estável para filhos serem saudavelmente educados, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. E qual é a inspiração desse princípio? É Jesus Cristo. Jesus Cristo não tratou o seu corpo, nem os seus bens, como se fosse para Ele. Ele doou. Ele sacrificou para nos ter de volta, para formar uma família. O que nós temos, bens, e mesmo a nossa sexualidade, não é só para a gente. Não é para um uso individualista. É para pensar no outro. Esse é o princípio que está por trás da hospitalidade cristã. E de toda a vida cristã, na verdade. Você vai perguntar, pastor, o que tem hospitalidade a ver com isso? Com dinheiro e com sexualidade? Além de estar no mesmo contexto, que é uma deixa para nós, né? Eu explico. Hospitalidade, versículo 2, juntinho com o que nós falamos agora. Não se esqueçam
da hospitalidade, pois alguns praticando-a acolheram anjos. A palavra hospitalidade aqui, gente, em grego, ela é philoxenias, ok? Xenos é estranho, xenos é o estrangeiro, o diferente. Daí vem xenofobia, medo do outro, preconceito com quem é outro, certo? Medo de pessoas que pensam diferente ou que são de etnias diferentes, né? Mas filoxenia não é xenofobia. Filoxenia, filo é amor, é cuidado, é proteção. Então, filoxenia é amor às pessoas que são diferentes, amor ao estranho. E nesse contexto aqui de Hebreus, está claro que significa trazer alguém para a tua casa, para o teu lar, para o teu ambiente, como convidado. Pois alguns, sem saber, estavam acolhendo anjos. Já falamos sobre isso na escola bíblica, do que o autor de Hebreus está falando aqui. Ele está invocando uma história muito bonita e simbólica, lá de Gênesis 18. O que aconteceu lá em Gênesis 18? Abraão acolheu na sua tenda 3 estranhos, 3 viajantes, 3 andarilhos. E Abraão foi extremamente hospitaleiro com eles. Lhes deu uma refeição, foi um dia muito agradável. E sem saber, ele fez aquilo, sem saber que ele estava recebendo na sua casa 2 anjos, e a terceira pessoa, o terceiro ser daquela trinca, era uma das pessoas da Trindade, talvez o próprio Jesus pré-encarnado. Para a gente entender a força disso, a gente deve lembrar como hospitalidade era valiosa nos tempos antigos. Não havia hotéis, não havia pousadas, viajar era extremamente perigoso, era muito difícil, diferente de hoje em dia. Hoje a gente viaja com todas as mordomias, mas naquela época viajar era quase que impossível, a não ser que alguém abrisse a sua casa, estou falando de antigamente, para você ficar hospedado, ou pelo menos ter um lugar para ir no banheiro, para fazer tomar uma água, descansar um pouquinho, né? Quem abria a sua casa para essas pessoas? Hospitalidade era extremamente importante, tanto que Zeus, por exemplo, que é a divindade principal no panteão grego, Zeus é chamado o deus da hospitalidade. Havia rituais, gente, tudo organizado, havia uma etiqueta, né? Glória Calil ia gostar de estudar isso aí. Eu pude estudar um pouquinho a partir desse livro aqui, pelo menos 4 passos. Isso aqui era compartilhado pelas culturas, pelas civilizações, né? Havia um convite, depois havia uma triagem, havia o momento da provisão e havia o momento da partida. Se tinha obrigações, o convidado tinha obrigações e o anfitrião tinha obrigações, né? O convite, o que era o convite? Tem vários exemplos da Bíblia assim, né? O convite era quando você se aproximava do portão de uma cidade, ou você estava pela rua buscando ajuda, ou se encontrava com alguém no mercado público, né? E você fazia o convite para alguém que estava precisando, um convite: vem à minha casa, vou te receber, vou te dar uma refeição, vou te dar um teto, certo? Depois do convite você tinha a triagem. A triagem era algum tipo de entrevista que ia acontecer em algum momento, uma tentativa de você conhecer a pessoa, de você não colocar um serial killer dentro da sua casa, de você não colocar uma pessoa perigosa dentro da sua casa. Talvez nessa entrevista você até pedia por cartas de recomendação, certo? Que a pessoa trazia de pessoas com certa credibilidade. E aí você tinha passado a triagem, a provisão. Se esperava que o anfitrião desse o mínimo ou fizesse algo importante. Abraão fez muito, Abraão fez um banquete, Abraão fez um churrasco para aqueles 3. Por isso ficou também marcado. Mas se esperava que você alimentasse, se esperasse que você providenciasse água para lavar os pés, se esperasse que você concedesse um cantinho para a pessoa reclinar sua cabeça e descansar pelo menos um pouco. E por último, a partida. A partida era, no dia seguinte, agradece e segue teu rumo. Máximo 2 noites.
né? E alguém vai dizer, por isso funcionava, né, pastor? Era só 2 noites, né? Aí funcionava bem. Né? Mas a etiqueta era 2 noites, máximo, tops. Né? Veja como se valorizava hospitalidade nas culturas. E ela é mais valorizada ainda por Deus. Porque no Monte Sinai, quando Deus dá os 10 mandamentos, logo depois, na sequência, Moisés respira, aponta o lápis e Deus diz, tenho mais coisas para dizer para rechear os 10 mandamentos. Tem mais leis do que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um resumo. E dentre essas leis, a gente conhece elas, lá em Deuteronômio está escrito o seguinte, vamos ler comigo? Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Viram isso? Vamos explorar esse texto aqui para vocês verem como há um diferencial. Hospitalidade é valorizado em todas as culturas, sim, e há um diferencial ainda maior do ponto de vista bíblico cristão. Por que a hospitalidade ordenada por Deus é mais profunda? Nas culturas antigas, por que a hospitalidade era valorizada? Por algo chamado de conveniência. Porque funcionava, porque era prático. Não se podia viajar com ela. Máximo cortesia. Mas aí vem Deus e diz assim, eu vou dar para vocês uma base nova e mais profunda para que vocês sejam hospitaleiros para os de fora. Qual é essa base? Porque vocês foram de fora no Egito. Porque vocês eram estranhos e eram oprimidos e maltratados numa terra estranha. Ou então, porque vocês saindo do Egito foram andarilhos no deserto. Vocês estiveram por 40 anos cansados, sobrecarregados, com os pés precisando de uma água fresca, e eu no deserto lhes alimentei, e eu lhes dei água, e eu lhes dei vestes, eu lhes dei descanso, e quando vocês estavam prontos, eu tirei vocês do deserto e levei vocês de volta para casa. Vocês só vivem, é o que Deus está dizendo, vocês só vivem por causa da minha hospitalidade, por causa da minha salvação, é por isso que vocês hoje estão vivendo. Portanto, façam o mesmo. Ou seja, fomos salvos pela graça, gente. Somos agora recipientes e conduítes para essa salvação, para essa hospitalidade graciosa. Do que Deus fez por nós, agora vocês olham para as pessoas que estão precisando e façam o mesmo. Concordam que é uma motivação mais profunda do que simplesmente uma cortesia ou uma conveniência social? E não sei se vocês também se dão conta, mas em Deuteronômio 10, Deus amplia o escopo. A hospitalidade antiga, ela era para forasteiros e por 2 noites, máximo. Mas Deus está dizendo que quer mais que isso. Deus está dizendo que hospitalidade significa, por exemplo, cuidar dos órfãos. Significa cuidar das viúvas, cuidar dos pobres. E quando ele diz cuidar dos forasteiros, ele está dizendo que é cuidar de pessoas, por exemplo, que vieram de outros países, pessoas que talvez vivam como refugiados perto de nós. É hospitalidade redefinida, hospitalidade amplificada. Não é deixar de abrir a casa para que as pessoas possam descansar. É muito mais do que isso. E hoje a gente viu como Jesus ia de casa em casa o tempo todo, recebendo hospitalidade e valorizando, inclusive ensinando sobre ela. O Evangelho fala sobre isso, como Jesus usava muito dessa oportunidade de estar na casa das pessoas e dava novos parâmetros,
Não apenas convide o bonzinho, não apenas convide o simpático, não apenas convide aquele que é do teu círculo. Pelo contrário, convide quem está sendo escanteado. Convide quem está realmente necessitado. Né? É muito mais que só receber uma pessoa por 2 dias. É doar dinheiro, doar bens, é investir nossos recursos para o bem dos necessitados. É para a gente estar tão aberto, tão acolhedor com os de fora, aos que não são como a gente, aos que não gostam da gente, de Jesus, só porque eles estão precisando, porque eles estão cansados e sobrecarregados. Isso é hospitalidade. No Novo Testamento é isso e muito mais. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Tem quase uma qualidade aqui, segundo um autor, usa uma palavra sacramental, por assim dizer. William Lane, comentarista famoso da Bíblia, no seu comentário sobre Hebreus, ele vai dizer, por exemplo, que lembrando Abraão recebendo os enviados, e lembrando também aqueles discípulos de Emaús, que descobrem naquela acolhida, o estranho caminha com eles na estrada, ao convite para jantar com aquele estranho, é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus ressuscitado. William Lane fala dessa palavra hospitalidade, tem uma qualidade sacramental. Sacramental, a gente pensa no batismo e a gente pensa na Santa Ceia, são os nossos sacramentos. E perfeitamente. Mas sacramental é quando a gente pega uma coisa comum, como a água do batismo, o pão e o vinho da Santa Ceia, comum, que você encontra em qualquer lugar. Algo comum, algo simples. E estas coisas comuns, nas mãos de Deus, consagradas a Deus, se tornam veículo, se tornam instrumento de graça, de poder, de bênção, de milagre. Podemos pensar, diz William Lane, em hospitalidade dessa forma. Não que ela seja um sacramento, mas que ela tem esta qualidade sacramental. Tipo assim, a gente pega algo comum, pó de café, erva de chimarrão, pacote de pão de queijo, 1 quilo de asinha de frango, sabe? Ou então, um pouco do nosso tempo, algo comum, não é nada. Um pouco do meu tempo para ouvir alguém, para ouvir uma pessoa desabafar, para ouvir alguém contar os seus problemas, para receber o vizinho novo no seu apartamento para uma visita, ou apenas para ouvir a história, para dar boas-vindas. Não é socializar, gente. Não pensa algo grande. Não é aconselhar a pessoa. Não pensa em algo grande. Não é forçar a Bíblia em cima de ninguém, por favor. É algo simples, é sem roteiro, é sem estratégia, é sem segunda intenção, é comum. É apenas acolher, é apenas um café, é apenas um mate. E ainda assim, sacramentalmente, Deus pode pegar isso que não parece nada demais, extremamente simples. Deus pode pegar isso e usar para fazer uma obra tremendamente poderosa e terapêutica para alguém. Vocês sabem que esse assunto para mim é muito precioso. Já me ouviram falar, talvez já me viram fazer, especialmente quem está aqui na igreja há mais tempo. Depois que a Sara nasceu e do meu doutorado, eu e Diane diminuímos essa prática consideravelmente. Mas vamos voltar a fazer. Deveríamos todos fazer. Ainda mais no Rio de Janeiro, uma cidade que esqueceu muito da hospitalidade. Onde as pessoas se acolhem apenas em happy hours e em barzinhos. Nada contra. Deveríamos todos estar nos perguntando: quem ao meu redor precisa de apoio? Quem ao meu redor precisa de apoio na sua luta contra a solidão? Quem, lá na empresa, quem trabalha comigo? Quem está na universidade comigo? Quem faz aulas comigo? Quem faz academia comigo que está precisando de um café? Para ter um ombro amigo, para descansar, talvez não os pés sujos, mas descansar a alma um pouquinho. De uma vida turbulenta, de um bombardeio de informações que só fazem a pessoa sofrer. De novo, não é necessariamente para evangelizar a pessoa. Isso pode acontecer. Mas é para oferecer um ombro amigo.
Quem no meu círculo de amigos precisa ser encorajado nessa semana? Lá na minha família, lá no meu trabalho. E de novo, simples. Não é louça da China. Não é a abordagem Ana Maria Braga de acolher convidados. Mesa farta, perguntas invasivas, casquinha de banana, luz, câmera, ação. Não. Não é para postar foto nas redes sociais, estou aqui acolhendo alguém, estou tomando café com essa pessoa. Não. Quem está só, quem precisa de encorajamento, quem só quer conversar com alguém, não está nem aí para mesas fartas de Ana Maria Braga. Não está nem aí para luxos. Não está nem aí para abundância de comes e bebes. Sem ofensa. Quem gosta e quem consegue receber assim alguém, e eu já fui recebido assim na casa de muitos de vocês, com pompa e circunstância, muito obrigado. Quem puder fazer com pompa e circunstância, faça, porque estamos na Zona Sul, né? E as pessoas aqui também são exigentes. Se puder fazer com pompa e circunstância, faça. Mas não é isso que conta. Não é esse o ponto. Quem precisa de um carinho, valoriza café pilão e biscoito maisena e um amigo verdadeiro, aberto a ouvir a pessoa. É ou não é, Fátima? Faz as pessoas se sentir bem, não tenha dúvidas. É o comum, é o simples, consagrado, sacramentalizado. É o comum, nas mãos de Deus, que pode transformar a semana de alguém. Quem sabe até a vida de alguém. Porque sabe de uma coisa? Quando a gente faz uma coisa dessa e toma um café com um amigo, e é hospitaleiro com alguém que está chegando, que está perdido, que está deslocado, a extensão desta acolhida, dessa conversa, o impacto que isso pode ter, gente. Talvez nós aqui podemos nos lembrar de alguma situação que nós chegamos num lugar, que nós fomos recebidos por uma pessoa de carne e osso, talvez bem simples, talvez bem pobre, talvez que não tinha grande coisa para oferecer. E nós fomos abençoados pela hospitalidade de alguém. E como o que aconteceu naquele dia, quando alguém foi hospitaleiro para nós, como aquela situação transformou a nossa vida, fez nós ser quem nós somos hoje, nos deu exatamente o que nós precisávamos para sobreviver aquele dia. Só que ao sobreviver aquele dia, voamos na vida, porque alguém em algum momento nos deu algo simples, hospitalidade, a maneira cristã. A gente não esquece. Quando a gente é ajudado, isso se multiplica em todo o tipo de bênçãos. Anjos disfarçados. Anjos e nem sabíamos que eram anjos. Anjos somos nós que recebemos alguém sem segundas intenções. E anjos podem estar sendo recebidos pela gente e a gente nem sabe. Nem sabe o que Deus está fazendo, fez e ainda vai fazer no futuro. Resumindo, hospitalidade é uma atitude do coração e é uma prática. É uma atitude do coração porque é fruto da fé, é a ação de Deus em nós. Deus nos salvou, Deus foi hospitaleiro com a gente, especialmente, agora nos convida a ser hospitaleiro com quem é de fora, com quem é excluído, com quem é diferente, com quem não é amado, com quem não tem status na sociedade ou nas redes sociais, não estão conectadas, não são parte do grupo, que não são aplaudidas. Esse é o espírito, esse é o coração da coisa, mas é prática também. Não é só uma coisa que eu sinto no meu coração, não, eu tomo atitudes, eu faço alguma coisa, eu encontro maneiras de investir meu tempo, meus dons e meu dinheiro, minha vida, minha família, minha casa. Pastor, pode ser um pouco mais prático? Vou tentar. Sem querer esgotar as coisas, porque é um assunto amplo e muito criativo. E vocês podem ter ideias melhores que as minhas. Eu vou dar algumas ideias, individuais e coletivas. Primeiro, convide gente para a casa de vocês.
Em nome de Jesus, eu peço, eu rogo a vocês pastoralmente. Vocês têm casas bonitas, casas acolhedoras. Eu já conheço muitas delas. Convide pessoas para a sua casa. Alguns não aceitarão, tudo bem. Alguns aceitarão. Convide pessoas, número 2, para a casa espiritual de vocês. É a igreja. Aqui é a nossa casa, é a casa de Deus e é a casa da nossa família espiritual. Se o assunto fluir, se houver necessidade, não tenha vergonha, não tenha dúvida de convidar pessoas para a sua casa espiritual. Número 3, crie o hábito de sair e descontrair com os seus irmãos, suas irmãs na fé, com a sua família da igreja. Sempre abrindo espaço, sempre convidando alguém para vir junto. Pastor, posso trazer o Ed? Posso trazer o Wilton? Traga! E participe das atividades. Você cria atividades, mas participe daquelas que a nossa igreja já oferece para você. Atividades de comunhão. Participe. O happy hour que a gente tem com as damas é isso. Fundamentado nessa prática. Chopinho com o pastor, churrasco aqui dos pastores. Tem outros momentos para estudo bíblico. E não falta, gente. E temos um monte de estudo bíblico. Diariamente estudamos a Bíblia. Mas tem momentos que é para isso. Para a gente cansada e sobrecarregada encontrar um ombro e desabafar. Encontrar amigos que olhem nos olhos. Participe, gente. Às vezes é um churrasquinho que a gente faz aqui. Antes da pandemia fazíamos muito. Voltou a pandemia. Depois da pandemia já começamos de novo. Já começamos de novo. Quase todo domingo tem aqui alguma coisa acontecendo. Ou é um churrasco, ou é um almoço preparado por alguém, ou é um aniversário. Participe disso, gente, porque aí você está tendo comunhão e tendo oportunidades de conhecer um senhorzinho que está aqui na igreja, que está sozinho. Uma senhora aqui da igreja que está sozinha. Um jovem novo, um casal novo que está perdido. E você se abre e acolhe e recebe e deixa a amizade fluir. E eu sei que a nossa igreja já faz isso bastante, continuemos fazendo isso, né? Ou então considere organizar um pequeno grupo na sua casa. Pequeno grupo de estudo bíblico para acolher pessoas também na fé cristã, né? A gente faz aqui na igreja uma vez por mês, já faz em vários lares a gente faz aqui. No horário que for possível para você, não é muito, o pastor pode fazer com você, só você e sua família, ou você e mais uma outra família, né? Não precisa ser coisa muito difícil, muito complicada, pode ser simples. Essas são ideias individuais, mas tem algumas ideias coletivas que eu quero dar para vocês também. Uma delas é o nosso Ministério de Ação Social, gente. Tá? Nosso Ministério de Ação Social, liderado por algumas pessoas daqui da igreja, né? Cestas básicas, atividades na praça para arrecadar. Isso tudo, o dinheiro arrecadado, a comida que nós levantamos, as doações, são para acolher pessoas em necessidade. É um tipo de hospitalidade que nós estamos fazendo, de apoio, de socorro às vítimas. E tem alguns projetos acontecendo, muitos outros podem acontecer. Né? Voluntarie-se aqui para receber as pessoas que vêm na psicologia. Voluntarie-se, de repente, para vir aqui receber as pessoas que ensaiam com coral aqui quinta-feira à noite. Suba o Morro da Providência com a gente de vez em quando, se você puder. Porque lá também estamos recebendo pessoas na Casa Cruzeiro. Toda a Casa Cruzeiro é baseada, toda a ideia lá, por isso que nós abraçamos, é baseada no acolhimento de crianças e adolescentes que não têm casa, que moram no meio de um monte de gente, mas não tem família, não tem referência. Vá como pastor para os cultos em Niterói, os cultos na Barra, os cultos em Nova Friburgo, porque aí você está indo lá na casa de pessoas que estão de repente mais isoladas, mais sozinhas, e você leva o calor, o acolhimento que a gente tem aqui, desfruta aqui. Não perca oportunidades de bater um papo com ninguém aqui depois da igreja, depois do culto, né? No grupo de WhatsApp, eu sei que às vezes é chato, a gente está ali com vários grupos de WhatsApp, coloca uma mensagem quando alguém está de aniversário, né? Coloca uma mensagem quando alguém pede oração, né? Faça isso porque isso é acolhimento sendo possível para você todos os dias, gente. Pequenos gestos, a gente nunca sabe, pode ser um anjo que eu estou acolhendo. Você pode ser um anjo para alguém. Não queremos ser parte de uma igreja de estranhos. Deus não te colocou aqui. Eu não posso estar aqui do lado de alguém, tomando santa ceia do lado de alguém que eu não conheço, que eu nunca estendi a mão, que de repente eu não sei o nome.
Podemos, gente. É o mínimo que a gente pode fazer. Isso é hospitalidade. Deixe pessoas entrar na sua vida, entrar no seu coração. Não é fácil, pastor. Claro que não é fácil, mas tem força para isso. Tem poder para isso. O dinheiro que a gente tem que investir, o carinho que a gente tem que investir, os preconceitos que a gente tem que... O nosso temor, o nosso medo, tudo tem uma força. De onde vem o ímpeto para a gente se dedicar à hospitalidade? O texto bíblico nos dá 2 recursos. Um é o passado e um é o futuro. O do passado é o versículo 5, que diz assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza, já lemos, contente-se, coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei vocês, jamais os abandonarei. Se a gente quiser viver vidas livres de avareza, vidas de contentamento, que nos possibilite nos abrir para a hospitalidade de outras pessoas, temos essa promessa aqui para nos agarrar. De maneira alguma deixarei vocês. Nunca, nunca, jamais os abandonarei. No grego isso fica ainda mais lindo. 5 negativos, Deus diz ali. Tem 5 negativas. De maneira nenhuma, nunca, 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 jamais. É assim que está no grego. Jamais, 5 vezes, Deus diz, abandonarei vocês. Gramaticalmente, Deus usa todos os nãos possíveis do dicionário para te garantir, não há hipótese alguma que eu vou te deixar sozinho, que eu vou te abandonar. E nós podemos confiar nisso. Sabemos que isso é verdade. Sabe como? Versículo 11 e 12 nos explica. Pois aqueles animais eram sacrificados para o perdão fora do acampamento. E o sangue era trazido para dentro, para o Santo dos Santos. E assim como os animais no Antigo Testamento eram sacrificados fora do acampamento, fora, Jesus também sofreu fora da cidade. Sofreu para além dos portões. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele experimentou o absoluto oposto de tudo o que a Bíblia fala sobre hospitalidade. Um estranho se aproxima nos portões da cidade e a hospitalidade o recebe, o tira do frio, o tira da rua, coloca para dentro do círculo, coloca para dentro da intimidade. Jesus não era estranho nenhum, ele era um local, ele era daquele povo, ele era daquela família, ele era daquele círculo, e assim ele foi jogado para fora e assassinado fora dos portões. É o oposto da hospitalidade. Isso pode ser rastreado até o Jardim do Éden, onde todos nós estávamos em casa, onde todos nós estávamos num lugar sem morte, sem partidas. Lá é onde o amor está. Só que o nosso pecado nos expulsou de lá. Nós nos rebelamos e fomos para um exílio. Mesmo que a gente viva numa casa bacana, tenha orgulho de ser do nosso país ou do nosso estado, a gente sabe, tem um senso dentro de nós que nos diz, não somos daqui, não estamos em casa, somos todos peregrinos neste mundo, somos todos peregrinos sem descanso, porque fomos alienados de Deus e nós merecemos. Lembram daquele ritual antigo? A triagem. Nós não passaríamos em nenhuma triagem. Se nós fôssemos escaneados por alguém querendo abrir a sua casa para nós, se souberem de tudo o que a gente fez na vida, ou está fazendo de errado, a gente não passa em nenhuma triagem. Nós não somos hóspedes exemplares. Nenhum pecador é. Merecemos que nos fechem a porta para a gente, porque o nosso coração sempre quer viver do nosso jeito. Não quer que Deus nos diga como viver. Na cruz, Jesus Cristo foi morto fora dos portões. Isso desde o seu nascimento estava sinalizado. Não tinha lugar para ele na hospedaria, ninguém abriu a casa para ele, cederam só uma cocheira. Jesus não experimentou hospitalidade nenhuma nesse mundo. Num momento ele chegou a dizer, as raposas têm tocas, os passarinhos têm ninhos, e eu, o Filho do Homem, não tenho um sofá-cama num barraco. Ninguém abre a casa para eu descansar.
Jesus, com sua vida e com sua morte, não recebeu hospitalidade. E ele merecia. Meu Deus, por que me abandonastes? Até o próprio Deus não foi hospitaleiro com o seu Filho Jesus na cruz. Sabem por quê? Porque Jesus estava carregando sobre si o que nós merecíamos. Jesus estava em nosso lugar. Eram os nossos pecados que ele estava pagando, para que Deus pudesse nos acolher, para que Deus pudesse nos colocar para dentro. Jesus se fez sem teto, sem descanso, sem acolhida, para que Deus pudesse restaurar a nossa que tinha sido perdida, para que Deus pudesse ser radicalmente, incondicionalmente hospitaleiro com a gente. E é isso que Paulo diz, por exemplo, em Efésios 2. Vocês estavam sem Cristo, separados de Deus, estavam de fora, mas agora vocês foram trazidos para dentro. Não são mais estrangeiros e peregrinos, são da família, são concidadãos com Cristo. Essa é a força do passado. O que Cristo fez por nós nos motiva a fazer pelos outros. E tem o futuro ainda. Hebreus capítulo 13, versículo 14, onde o autor diz: não temos cidade aqui, temos aquela que há de vir. Que cidade é essa, gente? É o novo céu e a nova terra, o nosso lar real, onde o nosso futuro está, onde Deus escancará para sempre todas as portas, aquilo onde o nosso coração sonha estar, onde não vai ter mais despedidas, onde não vai ter mais partidas, onde não vai ter mais estranho, não vai ter mais forasteiro, ninguém mais cansado. No fim de Crônicas de Nárnia, tem um momento que um dos personagens diz assim: finalmente cheguei em casa. Esse é o meu verdadeiro país, a minha verdadeira pátria. Aqui é o lugar onde eu pertenço. Essa é a terra que eu tenho estado procurando toda a minha vida. Apocalipse 21, 22. Quando os novos céus se encontram com a nova terra. Eu sou daqui. Esse é o lugar que eu tenho procurado a minha vida inteira. E Jesus será o anfitrião. Ele abrirá a porta da casa, da festa. Eu vou preparar-lhes um lugar. E quando eu for, e eu voltar, vocês estarão comigo para sempre. Ele, Jesus, vai nos saciar. E notem como termina Hebreus: saiamos, pois, a ele, fora do acampamento. Saiamos com Jesus. Ele foi, ele é de dentro, mas ele foi para fora buscar os que estão fora, acolher os que estão fora. E o autor de Hebreus diz: saiamos com ele, pegamos da mão de Jesus e saiamos a buscar os irmãos afastados, cansados da viagem dura do mundo. Paguemos o preço, assumamos o risco. Qualquer que seja o preço, não será nada comparado com aquele que Jesus pagou para nos trazer para dentro. Vamos procurar os de fora, os desabrigados. Saiamos para fora do acampamento com Cristo. Adivinhe, talvez sem saber, nos encontremos acolhendo anjos. Amém.